Pronto, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor novamente. Estamos aqui na nossa aula de número 2 desse livro de Eclesiologia. E hoje estudaremos aí a lição 3 e 4 nessa segunda aula. Essa lição 3 e 4, ela tem como pano de fundo nos trazer ali as origens, por assim dizer, do, do que vem a ser a igreja, tá bom? Então, vamos aqui. Pessoal, a nossa lição de número 3, ela nos fala a respeito de, de um momento, por assim dizer, onde a, nós temos o Israel ainda, o irmão Antônio Sebastião, numa perspectiva de, de nos mostrar, né, por assim dizer, a questão ainda de Israel e nos mostrar que existe sim uma diferença ainda em relação a esse Israel, no que diz respeito ao plano de redenção. Muitas pessoas, às vezes, confundem e acham que Israel e a igreja são o mesmo povo. Mas essa aula é importante para nós entendermos que não. Nós estamos falando aqui de povos diferentes. Mas vamos lá, vamos entender esse Israel que, a priori, mesmo estando aí dentro do plano do Senhor, não cumpriu, bom, o seu objetivo. Mas, digamos que do ponto de vista daquilo que Israel ofereceu, podemos dizer que Israel ofereceu três coisas importantíssimas para a humanidade. A primeira coisa, ou o primeiro ponto que eu quero destacar em relação a Israel, é que por meio dessa nação, nos seus mais de 3.500 anos de história, de Moisés até os nossos dias, Israel é um povo que nos mostra ou nos conta a história de um Deus todo-poderoso. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o Mar Vermelho ser aberto, sobre um povo que peregrinou ali no deserto e por 40 anos e foi alimentado pelo Senhor? Então, todas essas questões são. é, eu sempre parto da premissa de que Israel cumpriu esse propósito de mostrar o poder de Deus para todas as nações, ok? Isso nos mostra que Israel não falhou como um todo, como muitas das vezes nós colocamos. Israel, enquanto nação, pode ter se distanciado do Senhor, mas Deus, contudo, não falhou e cumpriu o seu propósito, o seu plano. Ao criar a nação de Israel, ele tinha esses três propósitos. O primeiro é o propósito de que Israel mostrasse a todas as gentes, a todas as nações, o seu poder. O segundo propósito de Israel, eu percebo, é que Deus escolheu essa nação para que por meio dela nós tivéssemos a palavra de Deus escrita em nossas mãos. E aí é muito interessante, porque mesmo o nosso Novo Testamento foi escrito na maior parte, ou a maioria dos livros, por pessoas que faziam parte ali do povo de Israel, eram judeus. E o terceiro e último, e o mais importante de todos, né? É por meio dessa nação que vem Jesus, o Salvador de todos os homens. Então, nós vemos que Israel, quando às vezes as pessoas
colocam Israel como um povo que foi de todo fracassado. Mas, dentro dessa perspectiva, nós vemos que Israel cumpre esse propósitos que são importantes para nós até hoje. E, claro, nós vemos que foi inclusive através do próprio Israel que veio ou que chegou à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 vai dizer, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós vemos que Jesus, ele nasce em um contexto onde a lei judaica ainda está existindo, ou seja, ainda quem está ali dentro do cenário do plano de redenção, ainda é a nação de Israel. E é dentro desse contexto que nasce o nosso Salvador. Então, nós vemos que Israel, ele não foi de todo um povo derrotado, que falhou, como muitas das vezes alguns colocam, né? Um povo que não teve propósito ou serventia nenhuma para a história da redenção. Então, quando falamos debaixo da lei, nós estamos falando o seguinte, que Jesus nasce em um momento onde a lei imperava, ou seja, aonde o povo da antiga aliança é que ditava as regras, ok? Tranquilo? Dito isso, vamos continuar aqui. Então, quando falamos de um Israel que falha, eu vejo isso muito interessante, por quê? Porque lá em Oséias 9 está escrito: porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Nós vemos que Israel, por conta da sua idolatria, por conta de outros pecados, ele entra agora num estado onde ele é rejeitado pelo Senhor. Só que aquilo que parecia ser, né? Podemos dizer, aquilo que parecia ser o derrota, ou de repente uma situação onde Deus perdeu, nós vemos que era o plano de Deus para revelar o mistério que estava em Cristo escondido, a saber, esse novo povo que é a igreja. Em Tito 2,14 fala de um povo zeloso, especial e de boas obras. E este povo agora, especial, é a igreja. E a igreja ela é especial por quê? Porque na igreja, diferente de Israel, não existe um único povo. Em Israel existia um único povo, existia uma única nação. Bem que, na verdade, nós vemos que Israel, nessa perspectiva, não compreende o plano de Deus. Porque o plano de Deus não era que Israel fosse exclusivista, mas que Israel fosse uma propriedade de Deus, no qual os homens, as nações, pudessem conhecer e ouvir acerca do nome de Deus. Mas, como Israel falha, então nós temos uma situação que a partir da ressurreição de Jesus, né, a igreja, a Israel sai de cena totalmente, e a igreja agora é que toma o cenário dentro do plano espiritual. Pode parecer até meio estranho, talvez muitos escutarem isso, mas entendam o que eu vou dizer. Do ponto de vista espiritual, hoje, Israel não representa nada. Israel é uma nação, sim, que Deus protege, do ponto de vista geopolítico, nós vemos a mão de Deus, mas eu estou falando no plano espiritual atual, Israel está morto, está como lá o vale de ossos secos. Quem é que está agora
em destaque, quem é agora que está sendo o agente de Deus para anunciar o grande amor do Senhor? A igreja. E, inclusive, esses judeus que se convertem, eles adentram na igreja como membros do corpo de Cristo. É isso que está lá em Colossenses 3,11, né? Que não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, a diferença desse povo de Deus, chamado igreja, para o Israel do Antigo Testamento, é que essa igreja, ela recebe dentro de si, ou ela aceita como membro seu, todos os homens. O povo de Israel, até mesmo aqueles que se convertiam dentro ali do contexto da religião judaica, que participavam da circuncisão, é muito interessante isso, mesmo esses convertidos ao judaísmo, eles tinham certos limites. Dentro da igreja, esses limites são quebrados, porque a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, você tem total acesso ao trono de Deus. Os gentios, por exemplo, mesmo convertidos ao judaísmo, tinham lugares dentro do templo que eles não podiam acessar, não é? Então, nós vemos que a igreja, até dentro da sua recepção, ela é superior. E por quê? Porque por meio da igreja que manifesta a graça que vem trazendo salvação a todos os homens. Então, quando fala todos, está incluindo todos, inclusive a mediação entre hoje que Cristo faz entre os homens e Deus, nós vemos a igreja dentro desse papel como aquela que acolhe dentro da sua estrutura, dentro do seu corpo, os pecadores que se convertem ao Senhor. A igreja, não Israel. Então é o que eu sempre falo. Se você quer ir lá para Israel visitar, é uma viagem bonita, deve ser uma viagem maravilhosa, mas não vá com a expectativa, eu estou indo em um lugar onde... Não, gente. A perspectiva de Deus agora é a igreja. O Senhor olha para a terra e ele vê dois povos. Um que não faz parte do corpo de Cristo e outro que faz parte do corpo de Cristo. Ok? Então, dentro desse contexto de igreja, não há gentios, não há judeus, e todos são salvos pelo mesmo mecanismo, a saber, conforme Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é certo que os judeus tiveram e continuam tendo dificuldades em entender o plano de Deus com referência à salvação pela graça mediante a fé. Por quê? Porque eles ainda continuam observando algumas questões da lei, inclusive colocando obras como meios de salvação. Não, para você ser salvo, você precisa observar tal lei, tal mandamento, tal coisa. E, biblicamente, você precisa unicamente crer em Cristo e recebê-lo como seu Salvador, e a graça que opera em você vai transformá-lo e vai regenerá-lo, a fim de que você se torne um salvo em Cristo Jesus. Tranquilo? Quando falamos ainda de Israel, nós precisamos entender que há 3 momentos dentro de Israel. Isso é só a nível de introdução para daqui a pouco nós entrarmos nesse tema que é a tônica da nossa aula, a origem, a natureza e a vocação da igreja hoje. Então vamos lá. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos nos traz um panorama dos 3 períodos de Israel. Então, Israel no passado foi uma nação escolhida, uma nação no qual Deus
escolheu para que preparasse o coração dos homens, e por que não dizer o próprio cenário do mundo, para receber o Salvador. Israel, no presente, conforme o capítulo 10, é um Israel que precisa ser salvo. Eu gosto muito desse texto de Romanos 10:1, que diz o seguinte, Romanos 10:1. Irmãos, desejo do meu coração, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Então, meu irmão, em vez de você ficar idolatrando Israel, eu sei que talvez muitos não vão concordar, mas colocar a bandeira de Israel não vai resolver nada na nossa vida. Em vez de quando Israel estiver em guerras, você colocar lá no Instagram o seguinte comentário, que não falte bala para Israel, você tem que orar para que Israel seja salvo. Porque Israel, como qualquer nação, hoje, no presente, é uma nação que precisa ser salva. E Paulo vai tratar muito bem essa responsabilidade pessoal dos israelitas. Claro, os israelitas, os judeus que se convertem hoje a Cristo, eles são inseridos no corpo de Cristo e são salvos. Mas aqueles que negam e que morrem negando Jesus, pessoal, eles não vão para um lugarzinho reservado, para um tipo de purgatório. E, infelizmente, vão para o inferno. Porque há dois caminhos, Cristo e a perdição. E o caminho de Cristo, todos os homens que receberam como seu Salvador estão predestinados ao céu. E aqueles que não recebem a Cristo estão, infelizmente, caminhando ou predestinados à perdição. Então, o nosso papel como cristão é orar para que Israel encontre e receba Jesus como Salvador. Quem fez essa oração foi nada menos, nada mais do que Paulo. Paulo, que segundo ele escreveu no capítulo 11, versículo 1 de Romanos, ele escreveu assim, ó: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então nós vemos que Paulo, mesmo como judeu, ele não tem uma idolatria por Israel, mas ele reconhece que Israel precisa ser salvo. Israel precisa receber Jesus como o seu Salvador. Então, esse é o nosso propósito no presente, orar para Israel ser salvo. Mas e no futuro? No futuro, conforme nós vimos na aula 1, na primeira aula, há promessas de Deus relacionadas a Israel no que diz respeito à terra. E essas promessas, elas vão muito de encontro com aquilo que, segundo nós, dispensacionalistas, cremos que acontecerá no milênio, onde Deus cumprirá em Israel as suas promessas relacionadas ao reino de Israel, onde o próprio Israel, onde será pregado nesse milênio o evangelho do reino, e nós veremos ali Israel convertidos. Mas serão todos os israelitas? Paulo vai dizer que não são todos. Paulo vai falar de um remanescente, de um remanescente. Esse é um outro erro que nós temos, a ideia de que toda a nação de Israel será e receberá o Messias. Eu sei que é muito difícil pensar dessa maneira, mas muitos judeus, mesmo vendo Jesus, tocando em Jesus, o rejeitarão. Haja vista que esse Israel já passou por coisas onde eles viram a glória de Deus, puderam apalpar a glória de Deus, e mesmo assim nem todos os israelitas foram fiéis ao Senhor. Então é bom ter essa perspectiva para não ficar achando que haverá uma conversão nacional onde 100% dos judeus
serão salvos. Eu, particularmente, não tenho essa perspectiva. Eu acredito, sim, que a nação de Israel passará por uma conversão em massa, mas não todos. Por quê? Porque Cristo não vai obrigar todos os judeus a recebê-lo. Infelizmente, nós vemos que é da nossa natureza, mesmo tendo todas as oportunidades, nos afastar de Deus, pecar contra Deus. Dito isso, e hoje, o Israel, esse Israel, esse judeu como pessoa, esse judeu como pessoa é aquele que precisa da salvação, é aquele que precisa e necessita das nossas orações. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Por mais que a igreja hoje esteja em evidência, mas o desejo de Deus é salvar a todos, inclusive Israel. Volto a dizer, tá? Não me interprete mal. Do ponto de vista geopolítico, já é nítido que esse Israel é um milagre. Mas eu não posso misturar as coisas, ter uma idolatria por Israel ou tratar Israel como se eles já fossem um povo salvo. Israel é um povo que tem promessas do Senhor e por isso que fazemos essa divisão entre igreja e Israel, ok? Mas Israel, como qualquer nação hoje, precisa se converter. E o irmão Antônio Sebastião, aqui no nosso livro-texto, ele foi muito feliz quando colocou isso, que o Israel hoje, esse judeu de hoje, ele precisa se arrepender, ele precisa receber Jesus como Salvador e não acreditar nas suas obras, não acreditar que o simples fato da observância da Torá fará com que eles sejam salvos. Não, o que faz o homem receber a salvação é ele crer e ter e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso quer judeus, isso quer gregos, isso quer circuncidados, incircuncidados, isso quer livres, isso quer escravos, enfim. Paulo resume muito dizendo isso, tranquilo? Então, esse Israel precisa das nossas orações. E a pergunta que fica, nós estamos orando diariamente, não só pela salvação de Israel, mas pela salvação de todos os homens? É uma ordenança bíblica orar para que todos os homens sejam salvos. E aí, partindo aqui para o fim dessa primeira parte da nossa aula, para adentrarmos na aula que de fato é a tônica do nosso assunto hoje, esse Israel, mesmo rejeitado, o Senhor cumprirá sobre ele a sua promessa de dar a sua descendência, a descendência de Abraão, conforme Gênesis 13, 14 e 15, toda aquela terra. Como estudamos na lição passada, a igreja, as bênçãos para a igreja estão no âmbito espiritual, no âmbito das regiões celestiais. Muitas pessoas falam, eu sou cabeça porque está escrito. Mas isso é uma promessa que Deus cumprirá para Israel no milênio, onde Israel será de fato a cabeça das nações, mas não porque ela será a nação, não, é porque a partir de Israel, o Rei dos Reis reinará sobre todas as nações de forma política e religiosamente também. Então haverá uma teocracia, será um reino onde Cristo regerá com vara de ferro. Então, o Israel no passado, esse Israel que ali passou por dois grandes, vamos dizer assim, 3 momentos complicados no seu passado. O primeiro em 722, quando a Síria invade a parte norte e basicamente destrói. Depois em 586, quando Nabucodonosor, no Império Neobabilônico, invade, destrói o templo, derruba os muros e leva muitos judeus ao cativeiro. E depois temos ali o período do Segundo Templo, né, ou intertestamentário, onde também esse mesmo povo judeu
passa por grandes dificuldades, principalmente sobre debaixo da mão ou sob a mão do monarca Seleuta, o Antíoco Epifânio, onde ele interrompe o culto judaico, ele ergue um altar no meio do templo ali, construído por Zorobabel ou reconstruído por Zorobabel, a Zeus, e sacrifica um porco em cima do altar. Então, e fora isso, temos o período onde, em 70 depois de Cristo, debaixo do comando de Flávio Tito, Roma invade a Judéia, destrói novamente o templo, espalha, ali há uma dispersão, a diáspora dos judeus, eles são espalhados pelo mundo. No entanto, em 1948, eles reconquistam a sua dependência, eles constituem o seu governo, sendo reconhecido pela ONU como um Estado soberano. Esse é o Israel do passado e de hoje. É um Israel que sobe a sua terra, muitos judeus estão voltando para Israel, mas está com o vale de ossos secos, apenas com a carne. Mas haverá no futuro uma ocasião onde eles viverão espiritualmente, deixarão de ser um vale de ossos secos, apenas um exército sem vida, e passarão a viver. E o Senhor cumprirá sobre Israel as suas promessas, inclusive de fazer brotar a justiça e o louvor a partir de Israel para todas as nações. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma colocação? Nenhuma? Então vamos lá. Uma vez definido que Israel e a igreja são dois povos diferentes, vamos agora, a partir de agora, falar sobre a origem, a natureza da igreja, né? Como que se dá essa origem, tá bom? Fala, William. William, pode falar. Você levantou a mão? Ô Sérgio, só uma Fale. dúvida. A perseguição do povo de Israel na guerra, quando Hitler faz aquela matança, aquele genocídio, também não seria mais um ponto bem específico contra Israel? E não é. Ali é que assim, entenda. Quando eu citei esses 3 pontos aí, nós estamos falando de um momento onde basicamente essas nações invadem Israel, entendeu? Uma coisa, a Segunda Guerra, claro, foi um momento muito triste, o Holocausto é um momento triste, não vamos negar, mas é assim, outras nações estavam dispostas a receber Israel, e Israel não estava na sua terra, né? A perseguição foi ali na Alemanha, no contexto alemão, e nas nações aliadas, mas tinham as nações que não eram aliadas, né? Não, Hitler não pega, não sai da Alemanha, até porque Israel não tinha, mas vamos conjecturar, e vai até a terra dos judeus. Na verdade, há uma perspectiva diferente, que os judeus estão na Alemanha atrapalhando, tá bom? Isso é a perspectiva de Hitler, que é extremamente errada, tá bom? Mas sim, podemos dizer que na era moderna foi um momento, sim, de perseguição aos judeus. Mas é que esses 3 momentos que eu cito, na verdade, esses 4 que eu citei, os cativeiros de 722, cativeiro pela Síria, né, o cativeiro neobabilônico em 586,
o Antíoco Epifânio em 164, 63 a.C., e depois Flávio Tito em 70 depois de Cristo, eles invadem a Judéia, invadem o local ali, eles profanam o templo, enfim, foram momentos bem complicados para a nação de Israel. Mas a Segunda Guerra também, eu acho que da era moderna, é o que mais se aproxima desses 4 eventos históricos que veio aí basicamente para tentar aniquilar os judeus, entenderam? Então é por isso que eu não citei, mas dentro de uma história moderna cabe sim. Tranquilo? Dito isso, mais alguma pergunta, pessoal? Podemos avançar? Ok, vamos lá. Dito isso, vamos entender a origem da igreja. Muitos comentaristas falam que a igreja ela estava, e eu também acredito assim, escondida ou guardada no coração de Deus desde a eternidade. Daqui a pouco veremos isso. Desde a eternidade, a igreja estava escondida no coração de Deus. Ok? Se o cordeiro foi morto antes ou desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 3:8, então a igreja também, ela estava no coração de Deus ou projetada desde a fundação do mundo. Por quê? Porque a igreja só existe por causa da morte do cordeiro. E aí eu acho muito interessante que os teólogos dizem, e fazendo as minhas leituras, eu cheguei a uma conclusão, que a morte de Cristo, ela é simplesmente a manifestação visível de algo que já tinha acontecido desde a fundação do mundo. É aquela famosa coisa que aos Hebreus está escrito, que as coisas terrenas eram sombras das coisas que aconteciam no céu. Então, a morte de Cristo, ela é a manifestação visível daquilo que já havia acontecido na eternidade. A igreja, hoje visível, ela é uma manifestação daquilo que acontece com a igreja que já está em Deus, que é o corpo de Cristo, entendeu? A igreja corpo de Cristo já está salva, já está preparada para o arrebatamento, está adornada. A igreja invisível é que tem os seus problemas, a igreja invisível ela é perfeita. A igreja visível tem pecadores, na igreja invisível é composta por pecadores transformados, regenerados. Então, há essa diferença, tá bom? E a igreja que Deus planeja no seu coração é a igreja corpo de Cristo, não é o CNPJ, ok? O CNPJ, a nossa comunhão física, o nosso ajuntamento é importante porque ele reflete muito do que é o corpo de Cristo invisível, mas a igreja corpo de Cristo, ela é mais do que vencedora. Então, o próprio João vai escrever no capítulo 1, versículo 29, que quando João Batista estava pregando, inspirado pelo Espírito, ele diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e aí João, por inspiração do Espírito, entende que Jesus é esse Cordeiro. Então, olha que interessante. Nós vemos o seguinte, que Cristo ele vem, se faz carne, simplesmente para revelar tudo aquilo que na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, a Santíssima Trindade já tinha planejado e já tinha, inclusive, até executado, que era esse plano glorioso de salvação. Dito isso, nós chegamos a uma conclusão, que o plano de redenção não é o plano B, que às vezes nós pregamos a salvação como plano B. Deus criou Adão e Eva, como Adão e Eva pecou, Jesus veio. Não é assim que nós falamos? E é errado. Já estava na eternidade, vamos dizer assim, discutido e
e estabelecido que Jesus se manifestaria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas então Deus criou Adão predestinado a pecar? Não. Eu sempre digo que se não fosse Adão e Eva, seria qualquer um de nós que pecaríamos. Por quê? Porque nós já estávamos seduzidos pelo engano da serpente, entendeu? Então, claro, há uma diferença do pecado de Adão para o nosso. Nós já nascemos com a tendência do pecado. Eu sempre digo que o pecado não é quantitativo, ele é qualitativo. Em que sentido? Mesmo dia que eu ficar recluso num quarto e achar que eu não fiz nada de errado, eu continuo sendo um pecador. Por quê? Porque moralmente eu sou um pecador que preciso de ser redimido e ser salvo por Jesus. Então, pecado não é o que eu faço. Pecado é o que eu sinto. Pecado é o meu sentimento. Pecado é o que eu penso. Pecado é o que eu falo. Nessa prisma, eu sou um pecador que preciso ser regenerado. Entendeu? E João vai dizer que o Filho do Homem, Jesus, se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? João vai dizer o pecado. Entendeu? Então, esse povo chamado igreja, que estava ali antes da fundação do mundo, guardado no coração de Deus, ele é fundamentado na obra redentora de Jesus Cristo. Eu gosto muito de Mateus 16, 18, porque muitos colocam ali Cristo como sendo a pedra. Cristo, ele não é a pedra, ele é o construtor que constrói a igreja sob o fundamento, conforme Efésios 2:20, dos profetas e dos apóstolos, entendeu? Mas é Cristo que é o fundador, é o construtor. Cristo é quem dá a origem. E a igreja, ela tem a sua origem na morte e ressurreição de Cristo. E foi estabelecida, então ela tem origem na morte e ressurreição, mas é estabelecida no dia de Pentecostes. Por quê? Porque até a morte de Jesus ainda era Israel, que estava como povo que vamos dizer assim, como diz, que dominava a parada do sucesso no sentido ou no quesito de plano de redenção. Israel é aquele povo que traz o Messias, é aquele povo que leva o Messias, Jesus, a julgamento, entendeu? Roma executa, sim, mas quem conduz são os judeus. Então, note que Israel, até a morte de Jesus, ainda estava em cena. Após a ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes, Israel sai de cena e agora a igreja, ela está sendo o agente de Deus para a expansão desse plano de redenção. Então, dito isso, se a igreja estava escondida em Deus desde a eternidade, a natureza da igreja é espiritual. Por quê? Pois ela é formada por pessoas que nascem de novo pela fé em Jesus. Então é aquilo que eu falei a respeito dos judeus. Todo judeu precisa se converter, porque se não nascer de novo, não faz parte, não é salvo, não tem parte atualmente do plano de redenção. E isso é uma coisa que nós desconsideramos, irmãos. Principalmente nós pentecostais, até muitas das vezes, por causa dessa nossa ideia dispensacionalista, nós temos uma idolatria muito grande por Israel. Esquecemos que Israel, como qualquer homem, como qualquer nação, como qualquer povo, precisa de arrependimento, entendeu? Israel, como o Brasil, como os Estados Unidos, como qualquer nação, precisa se arrepender e nascer de novo e reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso devemos orar para que Israel seja salvo, tá bom? A igreja é santa, pois ela é separada do pecado e consagrada a Deus. E aqui é uma coisa que
as pessoas confundem. Essa igreja santa, separada, que está lá em Tito 2, né, 14, que fala de um povo especial, zeloso e de boas obras, isso não fala especificamente da igreja visível, da organização, do CNPJ. Isso está se referindo ao corpo de Cristo, a essa igreja espiritual. Essa igreja espiritual, irmãos, ela é separada, ela é consagrada, ela é uma igreja que é totalmente santificada ao Senhor. A igreja CNPJ tem o joio, tem o bode, tem a ovelha, tem homens santos, homens ímpios, tem pecadores que não se convertem, pecadores convertidos. Então, quando as pessoas falam dos desigrejados, e assim, entendo o que eu vou dizer, eu posso até compreender a decepção de alguns com a igreja visível, mas eu não posso apoiar o pensamento de que eu estou decepcionado, porque, irmãos, eu também posso decepcionar. Eu não sou apenas decepcionado, eu posso decepcionar as pessoas também. Mas por quê? Porque a igreja visível ela é composta de pecadores e homens falhos. Inclusive, o governo da igreja visível está na mão dos homens. Por isso que há tantas organizações, há tantos templos, há tantas liturgias, porque esse governo está na mão dos homens, da etnia. E é interessante que, diferente de nós que muitas das vezes criticamos, escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 10, quando Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus, manifesta na igreja, no qual os anjos aprendem conosco acerca da salvação, ele vai exaltar justamente essa diversidade. Na diversidade étnica, de música, de cultura, que o plano de Deus é revelado aos homens. Nós sempre brincamos, né? A igreja para todos os gostos. E até nisso Deus é glorificado. Por quê? Porque o Senhor, sim, visivelmente reservou isso, mas espiritualmente é o único povo, irmão. Então, espiritualmente não existe etnias, não existe diferenças raciais, existe um único povo. Na igreja visível existe etnias, diferenças raciais, pensamentos diversos, mas há unidade, entendeu? E o ajuntamento desses irmãos é importante, por quê? Porque eu, enquanto indivíduo, eu sou membro. E quando que acontece o corpo? Essa ideia do corpo acontece na nossa reunião. Por isso que não existe Santa Ceia online, irmãos. A não ser que seja uma urgência, como foi na pandemia, a não ser que seja uma outra situação, mas naturalmente o culto ao Senhor ele é um momento de ajuntamento da comunidade. E a comunidade se fortalece no ajuntamento, entendeu? Ela se fortalece porque aquele que tem a fé mais fervorosa vai influenciar o que tem a fé mais racionalizada, aquele que está fraco é fortalecido por meio do irmão que está forte, nós oramos, nós cantamos, e tudo isso faz parte. E aqueles que não gostam dessa dinâmica da igreja sentem dificuldade, mas é uma dinâmica que o próprio Paulo vai dizer que o Espírito Santo é quem produz isso. Bom? Então a igreja é universal. Por que universal? Não do reino de Deus, tá? Ela é universal, pois ela abrange todos os salvos em Cristo, de todas as nações, línguas e culturas. Essa é a igreja invisível, é a igreja corpo, mas ela também é local. Por que ela é local? Porque ela se reúne em comunidades específicas para adorar a Deus, edificar uns aos outros e testemunhar do evangelho. É aquela premissa que o saudoso Antônio Gilberto dizia, que o cristão também precisa ser evangelizado. E quando é que o cristão tem a sua fé evangelizada? No ajuntamento, na comunhão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, só tem crente. Por que eu vou pregar o plano de redenção? Simples, porque a minha fé precisa ser evangelizada.
ser fortalecido. Eu não sou evangelizado para receber Jesus novamente como Salvador, mas eu sou evangelizado na perspectiva de que a minha fé agora é fortalecida no Senhor. Amém, pessoal? Podemos avançar? Tranquilo. O irmão Antônio Sebastião vai falar que essa igreja, que é de natureza espiritual, ela tem algumas figuras, né? Ou algumas pré-figuras no Antigo Testamento. Dos personagens que o irmão Antônio Sebastião citou aqui, eu confesso que eu fiquei surpreendido. Por quê? Primeiro, sobre Eva. Eu nunca tinha pensado na perspectiva de Eva como alguém que prefigurasse a igreja. Você vê que o professor também aprende quando vai estudar. E eu achei sensacional, porque Eva, como tipo de igreja, e cai muito naquilo que eu falo sempre, que Deus criou tudo pensando em Jesus, ok? Deus cria Adão pensando no corpo que Jesus assumiria, Deus cria Eva pensando no jeito que Jesus, ao dar à luz, né, como Jesus viria à Terra. Jesus não foi o exterminador do futuro que apareceu com 30 anos em um beco formado. Não, Jesus nasceu, aprendeu a andar, teve cólica como qualquer bebê, foi cuidado pela sua mãe Maria, mas claro, quando ele morre e ressuscita, agora ele é o Salvador de todos nós. E a ideia que o irmão traz de Eva é uma ideia interessante. Por quê? Para que Eva viesse a ser criada, Adão teve que dormir, não é? Adão caiu um sono pesado e de sua costela Deus cria Eva. E o irmão Antônio Sebastião faz uma ligação que eu achei interessante, que para a igreja, essa igreja agora prefigurada em Eva viesse a existir, Cristo precisou também dormir, mas o dormir aqui entenda como morte. E é interessante que essa figura cabe, por quê? Porque Paulo vai dizer que Jesus há o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. Então, na morte de Jesus e no seu despertar, Jesus morre, a igreja ela é formada, ela é estabelecida, e na sua ressurreição, Jesus, depois de 50 dias no dia de Pentecoste, apresenta a igreja a todos os homens. É basicamente o que é a figura de Eva, né? Uma figura de uma igreja tirada ou criada ou veio à existência a partir de Jesus. Então, sem Jesus não há igreja, ok? Jesus é o cabeça da igreja. E aí a segunda questão é de Rebeca. Eu sempre tive dificuldade de ver Rebeca como uma figura da igreja, por quê? Porque alguns pregadores, na minha opinião, como professor, eles fazem algumas, vamos dizer assim, algumas mágicas, alguns trapézios para encontrar em Rebeca e Isaac coisas que eu vejo muito mais em Israel, Rebeca representando talvez esse Israel, do que a igreja. Mas o irmão Antônio Sebastião trouxe uma perspectiva que eu gostei. Não a Rebeca como um símbolo, aquela que é apresentada a Isaac, não. Mas é como aquela igreja que diz, eu irei. Eu irei. Por quê? Porque quando o servo de Abraão explicou toda a situação por mão de Rebeca, Rebeca não pensou duas vezes, ela disse, eu irei com este varão ao encontro de Isaac. Então, a Rebeca, como um símbolo da igreja, ela é aquela que está disposta ou decidida a responder prontamente, eu irei atrás do pecador, eu irei, o ide, né? Eu achei muito bom. Depois nós temos Raquel. A Raquel, ela é um tipo daquela igreja que reconhece o sacrifício do seu amado e que custou muito cara. Nós vemos que Jacó trabalhou o dobro por Rebeca, por Raquel, né? Trabalhou 7 anos, Labão deu Leia e trabalhou mais 7
para que ele pudesse ter Raquel, a mulher do qual ele amava, né, a sua noiva amada. Então, em Raquel, a igreja é tipificada como aquela que é amada, que custou cara para Jesus. Depois nós temos a Zenate, o irmão apresenta a Zenate também como um símbolo que expressa a igreja. A Zenate é aquela que não é do povo da aliança, mas ela é dada como noiva para José, que pertence à descendência da aliança. Assim é a igreja. A igreja é composta por gentios, um povo que não é da aliança, e ela é dada em casamento, ela é dada em comunhão ao nosso grande pastor. E é interessante que o Saião, peguei um comentário do Saião, ele explicando a relação de José e seus irmãos, e a ideia do texto hebraico, quando fala que José, ele liderava sobre os seus irmãos, a ideia ali é de um pastor. Então José está como um pastor, pastoreando, cuidando dos seus irmãos. Assim também foi Cristo. Cristo, ele a priori cuida dos seus irmãos, mas ele é vendido, rejeitado, e a partir daí, ele agora faz uma aliança, ele agora se casa com a sua igreja composta por todos os povos, ok? E aí fica uma pergunta, até com base aqui em Azenate, e se os judeus tivessem aceitado o sacrifício? Irmãos, se os judeus tivessem aceitado o sacrifício, eles agora deixariam de ser uma nação e adentrariam no corpo de Cristo, como acontece hoje com qualquer judeu que se converte. Por quê? Porque a vinda do Filho de Deus, de Jesus, dentre muitas coisas, foi para manifestar a igreja, para estabelecer a igreja. E Deus não tem dois povos, ele tem um único povo, entendeu? Na atualidade, esse povo é a igreja. E aí, claro, futuramente, ele dará continuidade às promessas e cumprirá as promessas a Israel. Depois nós temos Ruth. Ruth é aquele livro que é considerado por muitos hermeneutas como o evangelho do Antigo Testamento. Se tem um livro que fala muito e representa muito sobre a relação entre a igreja e Jesus, é Ruth. Eu, particularmente, sempre acreditei e preguei e ensinei Ruth como uma figura perfeita da igreja no Antigo Testamento, muito mais do que Rebeca. Por isso que eu achei sensacional a visão do irmão aqui, do autor do livro, tá bom? Então, Ruth é aquela gentia moabita que fazia parte do povo que era inimigo do povo da aliança, mas ela é grata. Ela é grata a esse Boaz, que paga por ela um preço, que vai até a entrada da cidade negociar e está disposto a ter Ruth como a sua esposa. E Ruth é aquela que em gratidão fica aos pés de Boaz. A igreja é aquele povo que, constrangido por um grande amor, está aos pés da cruz. A igreja é aquela que foi resgatada por Cristo. A igreja é aquela que, na morte desse que sai da cidade, fora da cidade, para morrer pelos pecadores, é resgatada. Então, se você quer pregar sobre o relacionamento da igreja e Jesus no Antigo Testamento, Ruth é um livro que você pode ir sem medo. Tanto que os grandes exegetas chamam Ruth de o Evangelho do Antigo Testamento. Depois, temos também aqui, ele traz a figura de Abigail. Quem é Abigail? Abigail é aquela mulher pacificadora, né? A igreja, nessa dispensação, ou nessa era, é aquela que, por meio de suas orações, contém a ira de Deus. A ira do Senhor ainda não caiu sobre as nações, porque a igreja está aqui intercedendo. Por isso, o nosso papel de orar pela salvação de todos os homens.
E aí chegamos na Sunamita, né? A Sulamita de Cantares, ela é aquela que, em toda a sua beleza, ela também tipifica, no Antigo Testamento, o relacionamento entre a Sulamita e Salomão, muitas das vezes é visto como um relacionamento entre Israel e Deus Jeová, e Deus e Yahvé. No Novo Testamento, nós podemos tirar lições que apontam para a igreja, entre elas a beleza. Em Cantares o nome compara a Sulamita, Salomão compara a Sulamita às éguas de Faraó. Estou dizendo que você vai ter que sair por aí chamando as irmãs de égua, os irmãos de égua de Faraó, tá bom? Não é isso. Mas as éguas de Faraó, elas tinham 3 qualidades que conversavam e conversam com a igreja. Elas eram brancas, fortes e rápidas. A igreja, ela é branca no sangue de Cristo, ela é forte, porque o Senhor é a nossa força, ela é rápida, ela avança sobre o inimigo. Há muitos outros modelos e, por assim dizer, exemplos que poderíamos usar, mas eu penso que esse daqui, por hora, satisfaz parte da nossa proposta aqui. E aí, vamos falar um pouco da vocação da igreja. A igreja existe para quê? Esse mistério de Deus, conforme o nosso texto 3, tá bom? Revelado, existe para quê? Irmãos, na aula que vem, nós faremos uma exegese mais detalhada de Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante, que fala sobre a fundação da igreja, tá bom? Tá bom? Hoje, nós vamos usar mais essa ideia aqui para apresentar esse termo de eclésia, né? Que é até a proposta do nosso texto hoje. Então, na aula que vem, nós vamos aprofundar a discussão sobre quem é essa pedra, em que sobre pedra que a igreja está firmada, o que quer dizer Mateus 16, 18, ok? Por hora, vamos entender aqui a questão que esse mistério que envolvia a igreja foi revelada com um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, mostrar a vocação da igreja. Bom, nós vemos que o cenário da revelação da igreja dada por Cristo a priori, e depois Paulo vai aprofundar, é o seguinte: estão os discípulos ali no contexto de Cesareia de Filipe, e Jesus interroga: quem diz os homens que eu sou? E aí muitos começam a dizer. Uns dizem que o Senhor é o Messias, ou que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem são? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito, vai dizer: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E a partir dessa revelação, Cristo, ele revela também o mistério da igreja, tá bom? E aí, nós podemos entender que a palavra igreja, ou eclésia no grego, né, eclésia, que é o que está no nosso livro aqui, ele vai falar muito, vai comunicar, vai conversar muito com a vocação dessa igreja, tá bom? Então, vamos entender isso, tá bom? Vamos entender isso. Só situando vocês, a palavra que está aqui no nosso livro se lê eclésia, tá bom? Esse que parece um A aqui, na verdade, é um S em grego. O que parece o Y aí, de cabeça para baixo, né? Na verdade, é um L, então, eclésia. E o que parece um N, ele é um E, tá bom? Tranquilo? Então, mas o que significa essa palavra eclésia? O que isso tem a ver com a vocação da igreja? Vamos entender. A palavra eclésia, ela, via de regra, significa aquele que sai para fora,
tá bom? Pode parecer até um pleonasmo, mas chamados para fora. E aí temos uma interpretação muito errada, tá bom? E o irmão Antônio Sebastião aqui no livro foi muito feliz, quando ele coloca que muita gente entende os chamados para fora com aquela ideia da igreja que sai dos quatro cantos, das quatro paredes, e vai evangelizar. A ideia de eclésia não é isso, tá? Estou partindo do grego e da ideia da palavra no mundo helenístico, traz a ideia diferente, de alguém que sai para fora da sua casa para se reunir numa assembleia. Por isso que a palavra eclésia, ela muitas das vezes é traduzida como assembleia, como ajuntamento, tá bom? Mas daqui a pouco nós vamos aprofundar esse contexto. Mas vamos lá. O que é eclésia tem a ver com a vocação da igreja? Primeiro, a igreja, ela é vocacionada para glorificar a Deus em tudo que faz. Então, é aquela coisa, somos chamados para no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso dia a dia, Deus ser glorificado. A igreja é chamada a ser o sal da terra e luz do mundo, influenciando positivamente a sociedade com os valores do reino de Deus. A igreja, ela é enviada a partir das suas quatro paredes a pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. A igreja é equipada com dons, com dons de servir, com dons espirituais, para que ela ame o seu próximo. A igreja é esperançosa e ela tem uma esperança maior do que qualquer povo nessa terra, porque ela aguarda a vinda do Messias, ok? Tranquilo? Então vamos lá. A igreja também, ela é apresentada como a família de Deus. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É interessante esse texto, por quê, irmãos? Porque nós vivemos um momento onde a igreja, em muitos lugares, só é o ajuntamento de pessoas. E a ideia de igreja é de família. Então, aqui onde eu congrego em clube de campo, nós sempre falamos que não existe panelinhas, que existe uma única panela no sentido de que existe uma família, um povo que é unido, um povo que tem suas divergências de pensamentos, mas é um povo que procura a unidade na divergência, tá bom? O preço pela igreja. Nós fomos comprados por alto preço, portanto, devemos glorificar a Deus em tudo, inclusive com o nosso próprio corpo. A igreja, ela foi selada pelo Espírito, entendeu? O mesmo que acontece, vamos dizer assim, com uma carta importante que era selada pelos anéis ou um selo próprio dos imperadores e monarcas da época bíblica, aconteceu com a igreja, mas o selo da igreja ele é superior, por quê? É o próprio Espírito Santo. Eu e você somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que recebemos a salvação. A partir do momento que você recebe a salvação, que você diz sim para o Senhor, você é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo como uma garantia de que você é salvo. Agora, vamos entender essa questão de assembleia, né? De eclésia. No hebraico, a palavra para assembleia era kahal, que é usada para se referir a um ajuntamento de povos debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal é descrito como povo reunido, conforme Deuteronômio 4:10, congregação do povo, conforme Juízes 22, capítulo 20, versículo 2, multidão, conforme 1 Samuel 17:47,
congregação, conforme 1 Reis 8:22, congregação de Israel, conforme 1 Crônicas 13:2, e grande ajuntamento, conforme Neemias 5:7. O termo Kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia, tanto com fins culticos ou com fins cultivos, festivos, né? Muitas pessoas acham que o povo de Israel só se reunia para cultuar, mas não, irmãos. O viver em comunidade em Israel era importantíssimo. Por isso que, se você lê a história de Israel, sempre houve uma grande ação dos inimigos de Israel, por separar o povo, por espalhar o povo. Irmãos, quem espalha é o inimigo. A intenção de Deus é sempre reunir o seu povo. Entendeu? Quem isola as pessoas são os homens. O propósito de Deus, desde o Antigo Testamento, é que o seu povo se reúna, que o seu povo tenha e seja uma assembleia. Pastor José Gonçalves, analisando o Antigo Testamento, destaca que nesse período Deus tinha um povo, que não era a igreja. Então é um erro falar que Israel é uma sombra da igreja, não é. As mulheres que nós citamos prefiguravam, mas não foram sombras da igreja. A igreja, Paulo vai dizer em Efésios, que ela estava tão escondida em Deus que nem os profetas entenderam. Os profetas falaram dela, mas não sabiam que era da igreja que estava falando, tá bom? Então isso revela, na sua abordagem eclesiológica, que existe uma distinção entre Israel e a igreja, tá bom? Então, isso nós já trabalhamos, mas é só mesmo repetindo aqui a ideia, tranquilo? Vamos continuar. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, que nada mais é do que Novo Testamento, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Por quê? Porque a palavra para assembleia ou ajuntamento em Israel, mesmo que fosse um ajuntamento, tinha uma ideia étnica de um único povo. Já na igreja, no Novo Testamento, dentro do contexto neotestamentário, não se refere a uma raça ou nação, mas a todos aqueles de diferentes raças e nações que foram compradas pelo sangue de Cristo. Então, olha a igreja aí. Então, na igreja não tem moreno, não tem azul, não tem amarelo, não tem japonês, não tem cara bonito, como é o meu caso, né? Não tem cara feio, né? Como é o caso de alguns. Brincadeiras, tá? Da beleza é verdade, né? Não tem isso. A igreja, ela é um único povo sem distinção. Então, o pastor José Gonçalves é um grande linguística bíblico, hermeneuta, exegeta bíblico, ele vai continuar dizendo, ele vai definir e comparar os termos carral e eclésia. Então, ele chega à conclusão de que a igreja não existia no Antigo Testamento e que a igreja não substitui Israel no plano de Deus. Portanto, Israel e a igreja são entidades distintas e Deus lidará com cada uma de forma singular. Isso nós temos que entender, gente. Por mais que a igreja foi predita, foi falada dela ali no Antigo Testamento, mas ela não existia. E a igreja, ela não substitui Israel no sentido de que, agora Israel deixou de existir, tudo é igreja, como algumas visões soteriológicas entendeu? Dentro hoje do cenário de anunciar a salvação, Israel sai de cena e a igreja está atuante. Mas Deus cumprirá em Israel as promessas que ele tem
para essa nação. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Então, a igreja, ela é uma criação divina. Estamos falando, agora nós vamos entrar aqui um pouco mais dentro da ideia já do texto 4 e do texto 5. Mas, pessoal, antes de eu avançar aqui, ficou claro parte desse texto, desse texto 3, o que é eclésia e o que não é? O termo eclésia, só para você entender ainda contextualizando, ele é tomado a partir ali dos filósofos gregos, tá bom? O Platão, ele traz uma ideia de ajuntamento na República, né, um livro que eu indico a leitura, mas é em Aristóteles que o termo democracia, o termo do debate, ele toma muito mais força, tá bom? Então, o termo eclésia ali dentro do contexto as pessoas saem de sua casa para se reunir. Isso é tão profundo, por quê? Porque quando tomamos só na perspectiva da igreja que sai dos quatro cantos para ir atrás do pecador, nós esquecemos desse detalhe principal, que eclésia é eu sair da minha casa para congregar com os meus irmãos, em um local ali estabelecido. Então, não existe, entendo o que eu vou dizer, tá? E não vou generalizar, mas o contexto de desigrejado é muito complicado a partir da própria definição que a palavra eclésia tem no mundo helênico, no mundo helenista, tá bom? Essa palavra é tão importante que ela aparece cerca de 112 vezes no Novo Testamento, tá bom? Dito isso, vamos falar aqui da igreja como um plano de Deus, como algo criado por Deus. Mas antes disso, eu quero perguntar: os irmãos têm alguma questão? Posso prosseguir? Então, posso prosseguir, né? Vamos prosseguir, então, tá bom? Então, vamos lá. A partir dessa perspectiva de que a igreja, ela é uma criação divina, vamos entender primeiro o que não é igreja, tá bom? A igreja na perspectiva da criação divina, tá bom? Então, vamos entender o que não é para nós, aí eu vim com o contraponto do que é a igreja a partir da perspectiva dela como um ideal de Deus. Então vamos lá. O que não é a igreja? A igreja não é o edifício, no seu sentido real, nem tampouco uma organização mundial ou local. Pessoal, tem muita gente que idolatra o templo, idolatra o edifício. E aí vem o balde de água fria. O edifício onde nos reunimos só se torna sagrado porque nós, enquanto a igreja real e viva de Cristo, ali estamos. Entendeu? A partir do momento que nós saímos dali, é só um edifício. Entendeu? Veja o que eu estou dizendo, eu não estou falando que o nosso ajuntamento não é importante. O nosso ajuntamento é importante. Quando estamos juntos, precisamos respeitar o local que estamos. Por quê? Porque, quanto igreja, a presença de Deus se faz presente, então é a presença de Deus que santifica. Quer ver uma coisa interessante? O Horebe. Moisés talvez foi no Horebe várias vezes, mas teve um dia específico que ele é convidado a tirar as sandálias dos pés. Por quê? Porque o Horebe era especial? Não, porque Deus estava ali na sarça falando com Moisés. Então é muito bom ensinar isso para as crianças, ensinar isso para isso ter isso em mente, que o edifício ele se torna sagrado a partir do momento que nós, membros do corpo, estamos reunidos, tá bom? Então, a partir do momento que nos reunimos,
o nosso louvor tem que ser sagrado, o nosso ajuntamento tem que ser sagrado, mas o edifício não é a igreja. A igreja é o ajuntamento das pessoas que compõem a igreja universal, invisível do Senhor, tá bom? A igreja, ela não é um órgão filantrópico. E aqui, irmãos, é um ponto que eu pego muito, eu penso muito sobre isso. Quando eu me converti, em meados de 96 para 97, eu percebia que a igreja primeiro ganhava o pecador, discipulava esse pecador e depois atendia às suas necessidades físicas e sociais. Hoje nós fazemos diferente. Primeiro nós atendemos às necessidades filantrópicas sociais do pecador, damos o pão para ele, para que por meio dele aceitar o pão, ele venha receber Jesus. Isso chama-se barganha. Nós estamos barganhando a salvação. E volto a dizer, irmão, não é errado, não é pecado. Eu acho que a igreja, tendo condição, tem que ajudar sim, mas nunca na perspectiva. Vamos fazer para atrair o pecador. O pecador tem que ser atraído pela pregação do evangelho e pela vida de piedade e santidade da igreja, tá bom? E até nas nossas ações filantrópicas devemos ser inteligentes. Aqui, por exemplo, eu sempre falo em Santo André, se você não tiver cuidado, você termina alimentando uma cultura da miséria do homem da rua. Por quê? Porque Santo André tem um dos melhores amparos para os moradores de rua. Muitos deles não querem porque querem continuar nas drogas, na bebida, enfim, N coisas. E se eu estou todo dia ali dando a comida, é um motivo para esse homem não procurar, de repente, mudar. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar o Estado, levando o que o Estado não leva, a mensagem de salvação. Porque no contexto aqui andreense, onde moramos, né, eu sei que nem todos são de Santo André, mas no contexto aqui andreense, o Estado, a prefeitura já dá um bom amparo. Então agora eu entro com a mensagem de salvação. Agora, claro, aquela situação onde o Estado não entra, a igreja deve atuar ali, ajudando, enfim. Tudo com inteligência, mas isso, as ações filantrópicas não são, podemos dizer, as ações principais da igreja. A igreja, ela não pode ser confundida, a organização com o organismo vivo, tá bom? A organização é o CNPJ, entendeu? Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, eu acho isso sensacional. Se você acha que a tua igreja tem problema, é que você não leu sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma bagunça, meu irmão. Mas Paulo, quando vai se dirigir a ela, ele vai se dirigir nos seguintes termos. Tá? Aqui eu vou até ler para vocês, porque eu acho isso de um respeito muito importante, e às vezes nós não temos esse respeito na nossa pregação, no nosso modo de se dirigir, de nos dirigir à igreja, né? Paulo vai escrever assim, ó, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo, ele trata a igreja de Corinto, mesmo tão problemática, com respeito. Ele está, em outras palavras, dizendo, ali existe uma igreja de Deus, no meio daquela organização bagunçada, existe um organismo vivo. Às vezes nós vamos pregar, sabe o famoso cajado? E nós generalizamos. Meu irmão, precisamos ter cuidado, porque no meio do joio tem o trigo. E se às vezes eu quero arrancar o joio, eu posso terminar arrancando o trigo. Vamos deixar na mão de Deus? Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Deixa que ele julgue. O nosso papel é só pregar o evangelho, só anunciar a salvação e deixar que o próprio evangelho
e que Deus, por meio do evangelho, venha revelar quem é trigo e quem é joio, ok? A igreja, ela é uma instituição divina humana. Então, do ponto de vista divino, que é o que nós já vamos falar, ela é perfeita, ela é sem mácula. Do ponto de vista humano, ela tem muitos defeitos, meus irmãos. Entendeu? Então, não procure uma igreja perfeita, tá bom? A igreja perfeita existe, mas ela está reservada para nós na eternidade, porque essa é o corpo de Cristo. Um dia desfrutaremos dessa igreja perfeita. Hoje, não. Enquanto tiver homens, haverá imperfeições. Então, com base nisso, o próprio Jesus falou, é mister, ou seja, é necessário que venham os escândalos. Entendeu? Se Jesus falou que é necessário, por que que nós, às vezes, ficamos, meu Deus. Sim, irmãos, algumas atitudes têm que nos impressionar, nos entristecer e nos levar à intercessão por esses homens. Mas nós precisamos entender que isso tem que acontecer porque há homens. Agora, uma vez dito isso, vamos falar um pouquinho dessa igreja, instituição divina, né? Conforme o nosso texto 4, esse mistério que abrangeu-se até chegar em Paulo, não é? Vamos falar um pouquinho desse mistério de Jeová. A igreja é o verdadeiro mistério de Jeová. Então, desde a eternidade, nós vamos agora analisar o Efésios, tá bom? Alguns versículos, e partindo do capítulo 3, que é na página 74, está aqui, tá bom? Onde vai falar o mistério em toda a sua abrangência revelado em Paulo. Então, Paulo, ele vai dissertar sobre a igreja como poucos, né? E ele vai nos esclarecer esse mistério que é a igreja. Então, vamos lá. A igreja, desde a eternidade, estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Efésios 4. Como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, meus irmãos, a igreja, quando fala da eleição aí, está falando da igreja. A igreja é eleita. E todos os que estão na igreja são eleitos, são predestinados. E quando que começou essa predestinação, essa eleição? Antes da fundação do mundo. Então, está provado aí a tese, o pensamento teológico de que a igreja era um mistério que estava escondido em Deus, foi manifesto em Cristo, e em Paulo tem uma revelação abrangente. Paulo vai esclarecer. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse é o verdadeiro mistério de Jeová, tá bom? A igreja. E esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Quando Deus, na sua presciência, previu a queda do homem, que haveria de criar por seu grande amor, concebeu um plano de salvação para que esse homem, e isso através do sacrifício do seu filho amado, esse homem pudesse ser salvo. Está em Efésios 1, 4 e 5 e 1 Pedro 1, 19 e 20. Foi então que a igreja surgiu como um plano no coração de Deus. Esse embrião se manteve oculto. Quando eu falo embrião, não é no sentido de desenvolvimento, mas ela estava ali, reservada, guardada em Cristo, em Deus, para que no momento certo ele fosse revelado, ou seja, fosse trazido à luz esse mistério que estava oculto, tá bom? Conforme 1 Coríntios 2,7. Então, desde os séculos dos séculos, até que o Pai, na plenitude dos tempos, quis revelar pelo Espírito Santo a igreja, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a igreja, conforme vimos, não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta.
E a pergunta é, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Aí a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada no evangelho de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Edificarei. Não sei se vocês já notaram isso. Vamos ler aqui? Mateus 16, 18. Que as pessoas falam, Cristo ali edificou. Mas por que não edificou? Na próxima aula nós veremos o porquê. Isso passava muito pela necessidade de conversão dos apóstolos, né? Os apóstolos precisavam ser cheios do Espírito. Olha o que vai dizer. Digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Edificarei a minha igreja. Está no futuro, falando como um evento futuro. Nós fazemos a leitura, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico. Não é isso que o texto fala. Se você pegar qualquer versão, está lá, edificarei. Pastor José Gonçalves, ele escreveu uma revista e um livro sobre a igreja, e ele vai seguir a corrente teológica de que a igreja nasceu em Pentecostes. Ela tem o seu alicerce ali, mas ela nasce no Pentecoste. E essa posição é defendida por pentecostais e reformados. Então, tomando por base Efésios 3, do 1 ao 6, Norman Geisler, que é um grande teólogo, pontua razões porque a igreja começou no Pentecoste. Então vamos lá, vamos entender o porquê. Primeiro, ela envolvia um mistério, o que significa algo antes escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Eu já vou dar por assim dizer, um flash na aula que vem, na nossa discussão, mas olha o que diz Efésios 2:20. Efésios 2:20. Olha o que vai dizer. Edificados, vamos ler o 19 e o 20. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está se referindo à igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Eu acho interessante que Paulo não fala os fundamentos, mas ele trata os apóstolos e os profetas como o único fundamento. É a ideia de continuidade da lei para o Novo Testamento, né? Enquanto palavra de Deus. Isso é sensacional. Então, já dando um spoiler, a igreja está edificada sobre um fundamento, o dos apóstolos e dos profetas. Então, por isso que Jesus fala que edificaria. Ele não estava edificando ali, mas edificaria como algo futuro, como algo que ainda aconteceria. Terceiro, esse período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos antes do período em que Paulo escreveu. Quarto, gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo, aos seus santos apóstolos e profetas, indicando que devem ser considerados como uma única classe. Quinto, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja, que mostra que a igreja se iniciou com eles. Sexto, Cristo é a principal pedra de esquina, e o edifício não pode existir a menos que a pedra de esquina esteja no lugar. E aonde fica a pedra de esquina? No alto, não fica embaixo. Então, quando Cristo sobe aos céus e o Espírito vem, agora ele toma a sua posição de ser aquela pedra que está no centro, sustentando. Sétimo, e finalmente, Efésios 3, 4, 5,
juntamente com passagens paralelas, revela que esta igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, os gentios não eram co-herdeiros das bênçãos de Deus, mas estavam separados da comunidade de Israel. Efésios 2:12. E a parede de separação que estava no meio não foi derrubada, até que a cruz recebesse o suporte, conforme Romanos 16, que diz: ele é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos esteve oculto, manifesto agora. Então, a igreja que nasce aqui, conforme o nosso texto 4 vai dizer, ela é uma igreja agora formada por gentios e por judeus. E esse grande mistério revelado nos mostra o seguinte, que a igreja agora é um único povo, um povo, a saber, que nasce ali no dia de Pentecostes, tá bom? Um povo que tem agora como missão propagar o evangelho, um povo agora que sai das suas casas para congregar, para se reunir, e do templo para falar de Jesus, e assim, juntando, nós temos a comunidade dos salvos, entendeu? Essa comunidade que ela vem ali, tem uma palavrinha grega, né? Metanoio, ou como alguns traduzem, metanoia, quer dizer arrependimento, mudança, alguém que muda de direção. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao evangelho tiveram suas vidas transformadas. Por isso que aqui na lição 4, no finalzinho, o irmão Antônio Sebastião coloca que a igreja é formada por gentios e judeus, ou seja, por todos. Então, os judeus, eles precisam se converter para que eles possam ser participantes dessa igreja. Se não houver conversão, não há também igreja, não há participação do corpo. Então, com base nisso, nós podemos concluir o seguinte: primeiro, a igreja tem a sua origem divina. Então, essa lição nos leva a compreender que a igreja não é uma instituição humana, mas sim uma criação de Deus. Sua fundação está enraizada no plano divino, e sua manifestação no Novo Testamento é resultado da obra redentora de Cristo e da atuação do Espírito Santo. Segundo, a igreja ela está fundamentada em Cristo, tá bom? Então, a igreja tem Cristo como seu fundamento. Esse construtor, essa pedra de esquina, construiu a sua igreja sob o alicerce dos apóstolos e dos profetas. É a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso que Paulo vai dizer que se alguém pregar outro evangelho, é anátema. Entendeu? Os princípios que Cristo queria que estabelecer para a igreja, ele o deu por meio dos apóstolos e dos profetas. E, por último, nós temos o privilégio de pertencer à igreja. Essa lição, a aula de hoje, ressalta o privilégio que nós temos de fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, devemos valorizar a comunhão e a participação ativa na vida da igreja. Então, veja só, é valorizar a comunhão e a vida ativa. Mais uma vez, irmãos, por mais que em alguns contextos, seja válido, né, por assim dizer, a nossa
como eu posso dizer, seja válido um culto online, enfim, como foi no caso da pandemia, mas o propósito de Deus é a valorização da comunhão e do ajuntamento. Por quê? Porque nas nossas atividades nós somos aperfeiçoados. Em nossas atividades da igreja, nós somos levados e somos edificados até chegar à estatura de varão perfeito na pessoa de Cristo Jesus. E para concluir essa aula, existem 4 tipos de promessa, tá bom? Então, existem promessas para os gentios, quais? Primeiro, a salvação mediante a fé, entendeu? E existe as promessas para os judeus. Então, vamos listar aqui. Para os gentios, os quais não podem ser salvos pela graça, mediante a fé, existem as promessas individuais para os judeus. Em relação à salvação, existe a promessa para a nação de Israel, das quais algumas estão se cumprindo e outras se cumprirão após o arrebatamento da igreja. Existe ainda todas as promessas espirituais para a igreja, o qual, conforme afirmamos, tem uma vocação celestial, tá bom? Então, hoje existem promessas para os gentios, os quais podem ser salvos pela graça mediante a fé. Existem as promessas individuais para os judeus em relação à salvação. Isso vai se cumprir. Isso vem, né? Existem as promessas para a nação de Israel, das quais algumas estão se cumprindo e outras se cumprirão após o arrebatamento da igreja. Existem ainda todas as promessas espirituais para a igreja, qual, conforme afirmamos, tem a sua vocação nas regiões celestiais. E dito isso, meus irmãos, eu quero abrir a oportunidade para saber se vocês têm algum comentário, se vocês têm alguma coisa, alguma pergunta a fazer sobre a nossa aula. Tranquilo, professor. A parte que o senhor comentou da Eva, né, que ficou impressionado, eu também. Eu tinha acabado de ler, falei, nossa, nunca tinha reparado isso. Coisa linda do pastor Sebastião, né? Sim, eu achei assim uma colocação muito inteligente e pertinente, né? Eu sempre digo, nesse mundo que as pessoas às vezes fazem umas comparações meio absurdas, ele foi muito inteligente. Sobre Eva, eu achei também muito pertinente, muito pertinente. Mas volto a dizer, na minha concepção, no Antigo Testamento, a história que mais ilustra a igreja é a história de Ruth. Ruth é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Não sei se vocês já leram, já estudaram Ruth, mas fica aqui a dica, tá bom? Mas de Eva foi, de fato, assim. É aquilo que eu falo, né? Quando você vai preparar a aula, no estudo você termina aprendendo. Então, uma forma de aprender estudando e se preparando para você ministrar na sua igreja, para vocês aplicar um estudo, enfim. Muito boa a colocação do Rodrigo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem algum livro, professor, que fala, que traz todas as imagens de Jesus do Antigo Testamento, ou algo assim? Ou da igreja, de Jesus? Tem sim, tem um livro, é um livro um pouco antigo do Severino Pedro, mas fala sobre a questão de sombras e tal. E, inclusive, no médio nosso, que nós temos ao sábado, o livro que nós vamos começar sábado agora, iniciar nesse sábado, por coincidência, é esse daqui, ó, Tipologias Bíblicas, entendeu? Ah, legal. Então, se alguém tiver interesse, tiver tempo, só aparecer lá no sábado, né, irmã Cida, que dá tempo de fazer a inscrição para essa disciplina. Muito bom, professor. Obrigado pela aula, hein? Amém. Mais alguma pergunta, pessoal?
Não tem? Então, vamos abrir a câmera todos. Vamos tirar nosso retrato, tá bom? Então dá tempo de passar um perfume. Nossa, William, quando você for abrir a câmera, avisa, viu? Brincadeira. Todo mundo com a câmera aberta agora. Vamos tirar nossa fotinho. Renato, irmã Cida, irmã Maria de Paula. Vamos todo mundo abrir a câmera aí para nós tirarmos a nossa fotinho aqui. Depois eu mando lá no grupo, vocês compartilhem, vocês marquem o Fateza lá no Instagram, pode marcar o professor, marquem um aos outros e vamos fazer essa turma EAD alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Isso, irmã Maria, agora vamos tirar. Vamos lá, todo mundo falando X-Egg. Calma aí. Isso. Pessoal, que Deus abençoe vocês, tá bom? Foi uma excelente aula. Espero que vocês possam pensar nisso. Eu não sei se vocês tinham essa ideia da igreja como um mistério de Deus que estava escondido. As pessoas às vezes falam da igreja como algo qualquer. O edifício, ele é questionável, o edifício é composto por pessoas falhas, mas a igreja de Cristo, a igreja corpo de Cristo, irmão, ela deve ser respeitada. É isso que eu sempre falo lá na Fateza para os meus alunos, na escola dominical. Nós devemos ter respeito com a igreja, o nosso trato com a igreja, porque a igreja, ela tem um dono, né? E esse dono não sou eu, esse dono não é homem nenhum. O dono é Cristo. E aí eu vou sempre usar a figura, tá? Que minha amada esposa, se alguém tratá-la de forma que eu considerar mal educado, irmãos, eu não vou gostar. Eu, como homem, devo tomar as dores, não é? E Paulo vai dizer que nós devemos, maridos, amar nossas esposas como Cristo ama a igreja. Veja que Paulo compara o relacionamento de Cristo com a igreja como de um marido com sua esposa. E um marido protege sua esposa. Então, devemos respeitar a igreja e sinta-se cuidado, meu irmão, minha irmã. Sinta-se amado. Você faz parte do povo especial, zeloso e de boas obras, a saber que é a igreja. Tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem na paz. Deus abençoe.